Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Nelson, professor de Geografia do Brasil de vocês. E a gente está aqui testando, né, experimentando esse novo recurso de aulas, de videoaulas, de aulas à distância, em decorrência aí das circunstâncias com o coronavírus, né, que está aí para interromper o nosso semestre, para jogar todo o nosso planejamento para o alto, mas a gente não deve tomar isso como uma razão para parar de estudar, como uma razão para não continuar uh, passando o conteúdo, né, para o qual vocês foram prometidos nesse semestre, que vocês vieram com a expectativa de ter essas aulas, né, então a gente não vai deixar de passar essas aulas, apesar da gente entender as dificuldades que vocês têm. Eu mesmo tive uma certa dificuldade para reunir a energia, para reunir a coragem e a organização para começar aqui essa primeira videoaula, assim como acredito que muitos professores também tiveram, porque não é fácil a gente ter motivação num clima de tamanha incerteza, né? Mas enfim, uma hora a gente tem que se recompor, se organizar e não dá para parar a vida por completo, apesar que eu recomendo que vocês fiquem em casa. Essa parte da vida de vocês tem que parar. Mas de casa para dentro, por favor, não parem. Vamos continuar estudando, vamos continuar com o nosso semestre. Então, gente, eu sei que a gente já teve uma primeira aula, né, uma aula sobre fronteiras brasileiras, que foi no começo desse mês, apesar de parecer que foi ano passado, de tanto devagar que o mês de março está passando. Mas justamente por isso, justamente por causa dessa sensação, eu acredito que vai ser mais positivo para a gente, em vez de já seguir na aula 2, que é a aula de regiões brasileiras, a gente começar pela aula um, como se a gente não tivesse tido, dar assim uma revisão para quem esteve na aula, ou então uma nova aula para quem não pôde comparecer, para a gente não ter essa quebra de ritmo, né? E ficar muito para trás do que foi passado na aula de fronteiras. Então vamos retomar essa aula como se essa fosse a primeira. Então, começando aí. Fronteiras brasileiras. Qual o objetivo dessa aula de hoje, gente? O objetivo é entender como é que funciona a configuração das fronteiras brasileiras, como é que elas, qual foi o processo histórico que levou à construção dessas fronteiras brasileiras, e nisso a gente obviamente vai ter que passar pela questão que é a seguinte: como é que o Brasil ele foi daquele territóriozinho lá das capitanias hereditárias, que estava limitado essencialmente ao Nordeste e à pontinha do Sudeste, para o território que ele é hoje. O grande segredo da aula de hoje é descobrir como é que o Brasil se tornou tão grande. Então é isso aí que a gente vai explorar na aula de hoje, ok? Então, falando em grande, vamos aí pegar que o Brasil ele é o quarto maior país contínuo do mundo, contínuo significando que ele não tem uma interrupção no território. Se a gente for considerar países com território sem conexão, o Brasil passa ao quinto, né, no geral, porque os Estados Unidos com o Alasca ele vira o quarto maior país do mundo. Então, o que a gente aprende, essencialmente o que a gente aprende de geografia ali no comecinho da escola, é o tanto que o país é grande. Então, isso é martelado constantemente na nossa cabeça. E hoje a gente vai martelar isso um pouquinho a mais, para vocês entenderem como é que ele virou grande, não só que ele é grande. Então, vamos começar aí falando dos extremos do Brasil, gente. Qual é a importância de você saber os extremos do Brasil? Não é nenhuma. Você não precisa saber disso, é só uma curiosidade. Então a gente tem aí que o Brasil, os extremos do Brasil, do leste a oeste, essa linha que leva dos pontos extremos do leste a oeste são 4.319 quilômetros, quando de norte a sul são 4.394 quilômetros. Não sei se vocês já ouviram a expressão do Oiapoque ao Chuí, que era muito famosa, pelo menos quando eu era pequeno, que o Oiapoque antes era o antigo ponto mais ao norte do Brasil, mas depois a gente descobriu que era o Monte Caburaí. Então, acho que o pessoal não gosta muito da frase do Caburaí ao Chuí, apesar de rimar mais. Mas fica aí essa lembrança, né, que o Oiapoque antes era considerado mais ao norte. Mas a gente tem aí, o Brasil é praticamente um quadrado perfeito, se fosse ligar as pontas, né? E para vocês terem uma noção comparativa, tá aí o Brasil, essa mesma distância do Brasil, seja norte ou sul, seja leste ou oeste, em cima da Europa. Em cima, se a gente colocasse, se a gente sobrevoasse a Europa com o Brasil, a distância do Brasil ela ia cobrir essencialmente de Portugal até para lá de Moscou, do tanto que o Brasil é grande, do tanto que o Brasil é comprido e do tanto que o Brasil é alto. E quais são as consequências do Brasil ser um país tão grande de norte a sul? A gente já tratou disso em aula. As consequências são as diferenças de temperatura, porque o que varia de norte a sul no mundo, quanto mais você se distancia do Equador, é uma diferença de temperatura. Mais ao centro do mundo é mais quente, mais úmido, quanto mais você vai para baixo, mais as temperaturas vão caindo. A consequência disso sobre o Brasil, gente, que o Brasil, sendo um país muito alto de norte a sul, a gente tem muitos biomas que são resultado de muitas temperaturas diferentes.
Então não é à toa que o Brasil é um país tão diverso culturalmente, porque a cultura se constrói muito em torno da natureza que nos rodeia, e a natureza é feita principalmente da temperatura e da umidade, que varia muito no Brasil. Então, por isso que a gente tem diferenças de temperatura e de cultura tão fortes lá na Amazônia, no Nordeste, aqui no Cerrado, no Sudeste, lá no Sul. Beleza? Outra, a consequência agora do país, do Brasil ser um país tão comprido de leste a oeste, é que a gente tem muitos fusos horários. Então, enquanto ainda o sol está nascendo na Paraíba, lá no Acre ainda está de noite, porque o sol demora um tempo a percorrer o Brasil inteiro. Então, essas diferenças aí não é tão importante quanto a diferença de clima, mas é uma diferença a se levar em conta. Com os países muito compridos de leste a oeste, eles têm que lidar aí com essa questão do fuso horário, a questão de que uns pontos ainda está de noite e uns pontos estão de dia. Ok? Deixa eu só. E falando em sol, eu tive que interromper a gravação aqui um pouquinho, porque nublou aqui, eu tive que fechar a minha janela, que vai começar a chover, são empecilhos aí da aula online, do home office de professor. Mas enfim, vamos seguir de onde a gente parou. Beleza, gente? Sobre essa questão do tamanho do Brasil, agora vamos falar um pouquinho de fronteira. A gente falou aí que são 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima, que é a primeira que a gente vai abordar. Então aqui, gente, nesse slide tem aqui a imagem que mostra a fronteira marítima brasileira. O Brasil ele tem uma costa litorânea muito grande, não é uma das maiores do mundo, mas é uma costa bem significativa, toda voltada para o Atlântico. Então a gente tem aí, só para vocês saberem a diferença aí do mar territorial, que são 12 milhas náuticas, cada milha náutica vale 1,8 quilômetros, então a gente tem um total de 22 quilômetros de mar territorial, onde o Brasil tem soberania total. E a gente tem a chamada Zona Econômica Exclusiva, que a gente tem a soberania sobre os recursos vivos e não vivos. O que seria isso? A gente tem soberania, por exemplo, para pescar nesse território, a gente tem soberania para explorar a biodiversidade, a gente tem soberania para explorar, mais importante, as riquezas minerais, como, por exemplo, o pré-sal. Então, a questão da Zona Econômica Exclusiva é uma questão muito importante para o Brasil, tanto que desde 2004 a gente está aí na tentativa de tentar expandir o nosso limite da Zona Econômica Exclusiva. A gente quer aumentar esse território, que aí no slide está em vermelho, que é a nossa proposta desde 2004 que a gente submeteu essa proposta à ONU. Mas é pouco provável que essa proposta vá para frente, gente, porque o Brasil ele tem aí essa costa marítima sem rivais, né, essencialmente, porque a gente não tem muitos países disputando essa mesma costa, mas se a gente for olhar em contraste, por exemplo, o Mar do Sul da China, a gente vê por que é tão complicado essa proposta de você expandir o controle marítimo à zona econômica exclusiva, porque tem outros lugares do mundo que isso deve ficar uma grande bagunça, como já é hoje em dia. Ok? E falando agora sobre as fronteiras terrestres, esse daí é o mapa das nossas fronteiras terrestres. A gente tem aí dividido por país, né? Vale destacar aqui, por exemplo, a Bolívia, que ela tem a maior fronteira terrestre com o Brasil, são quase 3.500 quilômetros de fronteira com a Bolívia. E é importante notar também, como eu vou tratar mais em detalhes lá na aula de regiões, como a maior parte dessas fronteiras são em regiões pouco habitadas do Brasil, como o norte e o centro-oeste. E só uma pequena faixa dessa fronteira é uma faixa mais habitada, tanto do lado brasileiro quanto do lado dos nossos vizinhos, que é a faixa lá do Uruguai e da Argentina e um pedaço do Paraguai. São aí a nossa fronteira mais habitada. Então ela tem características diferentes das fronteiras lá da Amazônia, por exemplo, onde são fronteiras com pouquíssima habitação, com pouquíssima ocupação humana. E qual é a consequência da gente ter uma fronteira muito grande numa área pouco habitada? É que a gente não tem condições de controlar essa fronteira, gente. Nem a gente, nem o nosso vizinho. Então, com uma fronteira tão grande, tão pouco controlada, é de se esperar que vá ter uma grande circulação, até ilegal, de produtos, circulação ilegal de armamentos, circulação ilegal de drogas, circulação ilegal de tráfico de animais, todo tipo de coisa. É por isso que um foco muito grande do crime, uma dificuldade muito grande da segurança da pública brasileira é justamente o controle de fronteiras, que a gente não tem condições. Ninguém tem condições, gente. Nem os Estados Unidos conseguem controlar toda a extensão de sua fronteira, quanto mais o Brasil, que tem uma capacidade econômica e tecnológica menor. E um ponto interessante das fronteiras brasileiras, gente, é ver, e como vai ficar claro mais para frente também, que elas são demarcadas principalmente por características naturais. Uma fronteira, como eu mencionei na aula, é importante notar, uma fronteira é um construto social. Gente. Se a gente chegar lá na fronteira do Brasil e Bolívia, muito dificilmente a gente não vai ver
um marco físico lá mostrando aquela fronteira. Aquela fronteira é só uma linha no mapa, é só uma linha na nossa imaginação. A gente não vai cruzar a fronteira e vai ter um oficial brasileiro e boliviano lá recebendo e dando tchau pra gente. Provavelmente não vai ter nada. O que vai ter vai ser um rio que vai estar ali dividindo o lado brasileiro do lado boliviano, ou então vai ter uma serra que divide um país do outro, ou então vai ter nada, porque tem muitos pontos do Brasil que são divididos arbitrariamente, como a gente vai ver. As fronteiras terrestres do Brasil, a gente pode dividir assim, 50% delas, metade dessa fronteira, elas são divididas em rios. 25% dessas fronteiras elas são divididas por serras, né, por montanhas. A gente tem aí 5% das fronteiras que são divididas por lagos. E os 20% restantes, gente, elas são divididas por linhas geodésicas. Agora, o que são linhas geodésicas? Eu vou mostrar para vocês. Vou ilustrar aqui. Linhas geodésicas, gente, estou até pegando aqui no Google Maps. Quando você, por exemplo, vamos pegar aqui essa zona de fronteira aqui na Amazônia. Vocês veem, gente, esse trechinho, isso daqui é um rio. Vocês veem que é uma fronteira bem irregular, porque ela é marcada por um rio. Só que esse rio não é interessante para a gente seguir o rio para sempre, né? Então a gente segue o rio até tal ponto e traça uma linha reta desse rio até o próximo rio. Aí vai, acompanha o rio acabou, o rio vira uma curva que a gente não quer mais seguir, mete uma linha reta do rio para o outro. Então isso daí são o que a gente chama de linhas geodésicas, viu, gente? O Brasil, 20% das fronteiras do Brasil são definidas por isso. A gente tem rio, 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 aí de repente deixou de ser interessante, traça uma linha reta para ele, beleza? O Acre também é cheio de linhas geodésicas. O Brasil, outros países do mundo são mais famosos por isso. Vocês veem, por exemplo, o mapa dos Estados Unidos, a maior parte dos estados deles e as fronteiras deles são aqueles quadradinhos perfeitos, esquisitos, né? Isso daí são as linhas geodésicas, gente. A gente segue algum marco natural, o marco acabou, você traça uma linha reta até o próximo. Beleza? Agora entrando aí na parte histórica, galera. Vamos falar aqui da nossa formação territorial. Então, qual foi a primeira fronteira traçada aqui no Brasil? A primeira fronteira foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que eu aposto que todo mundo já ouviu falar. Foi aquele tratado quando Espanha e Portugal ainda nem conheciam a América direito, a Espanha já tinha chegado, mas Portugal ainda não. E para evitar brigas futuras, eles foram até o Papa e o Papa foi lá e dividiu o mundo a ser descoberto entre duas partes. Passou uma linha no mundo a ser descoberta e a parte de lá ia para a Espanha, a parte de cá ia para Portugal. E como é que eles escolheram essa linha? Como é que ela foi traçada? Bom, você pegava a possessão mais a oeste de Portugal, que era o Cabo Verde, e a possessão mais oeste da Espanha, que era Cuba. Então você pegava essas duas, traçava uma linha na distância que era metade dessas distâncias. A metade era mais ou menos 370 léguas. Então a linha passaria ali, que dividiria o mundo ali. Beleza? Para quem não sabe como é que essa linha foi escolhida. E foi a partir do Tratado de Tordesilhas, gente, que a gente construiu as primeiras fronteiras internas aqui do Brasil, que são as capitanias hereditárias. Bom, precisei fazer uma nova interrupção aqui, porque começou a chover mais forte, mas agora está mais tranquilo. E paramos aonde, gente? Paramos aqui nas capitanias hereditárias, como mostra aqui no desenho do slide. E como eu mencionei na aula também, vocês vão reparar que esse é um desenho um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver nos livros. Eu não sei se essa atualização já está chegando nos livros didáticos mais novos, acredito que ainda não. Mas simplesmente descobriu-se através da pesquisa histórica que aquele desenho de todas as linhas horizontais ele não está totalmente correto. Que as capitanias mais ao norte, o desenho delas, a fronteira delas, na verdade, era norte a sul, como vocês podem ver aí no desenho. Então, gente, sobre as capitanias hereditárias. Esse mapa aí mostra as primeiras, né, que foram fundadas. Primeiro, curiosidade, a primeira capitania hereditária nem está aí nesse mapa. A primeira capitania hereditária a ser fundada foi Fernando de Noronha, em 1502, muito antes do Brasil começar a ser ocupado efetivamente, que foi aí na década de 1530 em diante. Quando o Brasil começa a ser ocupado efetivamente, então aí são criadas as 14 capitanias hereditárias clássicas que a gente sempre aprende. Eu não vou falar aqui o nome de todas, vocês não precisam decorar todas, mas são essas aí que estão no mapa. Gente, esse mapa, mesmo esse consertado, ele passa uma noção um pouco errada do que foi a ocupação do Brasil. Se a gente olha para o mapa, algumas pessoas tendem a imaginar que todo esse território está ocupado, todo esse território está efetivamente sob o controle de Portugal, o controle dos donatários, o que é errado, gente. A ocupação e a exploração das capitanias hereditárias foi uma questão muito difícil e tinha muito pouca gente para ocupar essa capitania. Nem se Portugal se colocasse Portugal inteiro no barco e levasse para o Brasil, a gente não ia ter gente suficiente para ocupar o Brasil. Imagina no caso que foi que aconteceu que
o rei selecionou aí 14 brothers, deu o direito deles explorarem uma faixa de terra lá no Brasil e mandou eles para lá e cada um com seu recurso próprio, vai lá explorar sua capitania. Obviamente era muito escasso e os portugueses estavam em número muito baixo, se for comparado aos indígenas, por exemplo. Vamos aí falar de algumas dificuldades das capitanias. Primeiro que boa parte dessas capitanias aí do norte, elas nem chegaram a ser fundadas de fato. Os donatários das capitanias do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande, eles naufragaram antes de chegar. Então os bichos morreram no mar e as capitanias nunca existiram de verdade. Elas só foram ser refundadas lá no século seguinte. Então só existiu a ideia dessas capitanias aí durante os 1500. Elas não foram fundadas de verdade. E quem conseguiu chegar, gente, também a vida não era fácil aqui no Brasil, não. A gente tende a aprender na história, a aprender não, a gente tende a absorver a impressão de que a ocupação brasileira por Portugal, pelos colonizadores, foi uma guerra que ela já estava decidida do início ao fim, que já era claro que a gente ia vencer os indígenas, que os indígenas eram um adversário muito fraco, que não tinha condição de parar o avanço português, o que não é verdade. Os indígenas foram as duas coisas. Eles foram, primeiro, sem a colaboração dos indígenas, a gente não teria conseguido penetrar, os portugueses não teriam conseguido penetrar o território brasileiro, isso é óbvio. Eles só conseguiram porque houve colaboração indígena. E onde os indígenas não colaboraram, onde os indígenas lutaram, os portugueses apanharam e não foi pouco. Gente. Vamos citar aqui alguns exemplos. A capitania de Itamaracá, essa verdinha, antes do mapa se verticalizar, em 1574, os potiguaras mataram todos os colonos de Itamaracá. Todos, literalmente. A capitania foi dizimada e deixou de existir, porque os potiguar, que eram os índios de lá, mataram todos os colonos. E Portugal mandou 5 expedições para retomar a capitania para eles e só conseguiu 10 anos depois, na quinta expedição. Então você vê aí que não foi fácil. E pegando também o exemplo do que aconteceu com o donatário da capitania da Bahia, lá na década de 1540, o cara ele foi simplesmente almoçado pelos tupinambás. Tupinambás atacaram a cidade, capturaram o cara e devoraram o cara. Portugal aproveitou que a capitania agora estava sem dono e pegou a capitania para transformá-la na capital na capital geral, né, da colônia brasileira. Por isso que não só por isso, mas dentre outros motivos foi por essa razão que a primeira capital do Brasil foi Salvador, porque foi o primeiro lugar que ficou sem dono. Mas também era uma localização muito boa, era quase no centro assim de todas as outras capitanias. E não foi só Portugal que teve problema com os indígenas, não, viu, gente? Não é porque era um país mais fraco que os outros. Todos os europeus tiveram problemas. Os holandeses também, quando eles chegaram lá no Ceará, os indígenas lá no Ceará mataram os holandeses tudo. Então não é uma exclusividade portuguesa, não. Os indígenas na América inteira combateram os europeus com bastante força e a batalha só foi começar a virar bem em favor aos europeus lá em 1700 e coisinha, beleza? Uma outra capitania também que nunca chegou a existir, só está no mapa, é a capitania de Santana, lá de baixo. Ela nunca foi ocupada. Eu não sei o que aconteceu com o donatário. Acho que o bicho recebeu o direito, mas nunca foi lá checar enfim, ela nunca existiu de fato, gente. Ela só existiu no mapa, mas ela nunca se concretizou. Aí vocês veem ali que mesmo nesse esquema de capitanias hereditárias, mesmo nesse território menor do que o que é hoje, Portugal não tinha gente para ocupar o território inteiro. Vocês veem ali que o oeste do Maranhão e a parte e o leste do Pará não foi distribuído para ninguém a princípio, porque acho que o rei ficou sem brothers, já acabaram os brothers do rei, ele não tinha mais para quem distribuir as terras, ele teve que esperar até o século seguinte para distribuir as capitanias de lá. Então fica aí claro, gente, que esse desenho das capitanias ele não é estático. Muitas dessas capitanias nem chegaram a existir e várias outras foram criadas lá para frente. Mas a gente não costuma aprender sobre isso. E dessas capitanias aí, dessas 14 aí que a gente aprende, várias delas a gente sempre tem aquela historinha, né? Que as únicas que prosperaram foi São Vicente e Pernambuco. De fato foram as que mais prosperaram. O que aconteceu com as outras? Elas não ficaram lá, o pessoal ficou na miséria. Na verdade, a maioria dessas capitanias foi absorvida pelas outras. Como, por exemplo, São Tomé e Santo Amaro, que foram absorvidas aí pelas capitanias vizinhas de São Vicente e depois da capitania do Rio de Janeiro, que foi ser criada mais tarde. Mas enfim, isso aqui não é uma aula de história. Eu gosto de falar dos detalhes, mas a gente tem que ser aqui um pouco mais generalista. Falando aqui sobre a ocupação real do território, como eu vinha mencionando. Tem esse mapinha aqui, eu sei que ele não está com a visualização muito boa, até tentei editar a foto para melhorar. Isso daqui é um mapa de como é a povoação do Brasil no século XVII, lá em 1600 e pouco. Vocês veem que essencialmente é só algumas faixas litorâneas que estão ocupadas, não são nem todas. Vocês veem que quase não tem ocupação ali no Espírito Santo. Como eu mencionei, não tem ocupação quase nenhuma ali no norte, na região onde hoje é o Ceará.
e o Piauí, como essas capitanias elas nunca foram fundadas. E tem essa parte cinza que mal dá para ver, que são partes conhecidas, são partes que elas não até já foram ocupadas, mas não é uma ocupação regular. Assim, é aquelas vilas que não duraram e foram abandonadas, esse tipo de coisa. A ocupação permanente mesmo são essas faixas cinzas mais escuras. Então vocês veem que a ocupação de Portugal no território que lhe foi dado de direito era muito pouca. Portugal não tinha condição nenhuma de ocupar aquilo tudo. Aí vocês se perguntam, então por que diabos Portugal não conseguiu ocupar nem o que foi dado para ele? Por que diabos Portugal começou a passar a fronteira com a Espanha e começou a querer pegar território da Espanha, sendo que nem o que ele tinha ele conseguiu ocupar direito? É uma ótima pergunta que a gente vai resolver hoje, que a gente vai responder hoje. Vamos começar aí o motivo principal de por que a linha de Tordesilhas ela não foi obedecida. Primeiro aspecto, gente, como eu mencionei em aula já também, é que a gente está aí no século XVI, no século XVII, não tem tecnologia espacial nenhuma, evidentemente não tem GPS, os mapas que existem da América são aqueles mapas todos tortos, são aqueles mapas bem rústicos mesmo. Então, primeiro, como é que você vai saber no século XV, no século XVI, no século XVII, onde é que uma linha imaginária vai passar no oceano e vai passar num continente que você mal conhece? Como eu disse, uma fronteira é uma coisa da nossa imaginação, não se manifesta fisicamente no solo, só porque a gente desenhou no mapa. Então, para começar, ninguém sabia onde é que Tordesilhas devia passar. E dificultava isso porque, primeiro, Portugal e Espanha eles não concordavam sobre qual era o tamanho da terra. Então, a própria noção de distância deles era diferente. O tamanho da légua marítima que cada um usava na época era diferente. Os caras não concordavam nem a partir de qual ilha de Cabo Verde a distância das 370 léguas deveria começar a contar. Então, como aí mostra no slide, existia várias versões sobre onde a linha de Tordesilhas deveria passar. E evidentemente que era mais do interesse de Portugal levar a linha cada vez mais para o oeste, e era de interesse da Espanha empurrar a linha cada vez mais para o leste. Então era uma disputa política, era uma disputa geopolítica entre os dois países saber onde é que a linha de Tordesilhas passava. Então, se aproveitando da impossibilidade de saber onde é que Tordesilhas passava, Portugal fazia aquela vista grossa e ia ocupando e explorando zonas mais para lá, e se ele achasse algo de interessante, ele ia dizer, Tordesilhas é mais para lá, no nosso cálculo, na nossa concepção. A gente não está sabendo que Tordesilhas ficou para trás, não. Então esse foi o primeiro fator, né? O segundo fator, como tá aqui nesse mapinha, é que a União Ibérica, vocês já devem ter ouvido falar isso também, foi um período depois que o rei de Portugal morreu sem herdeiro, Portugal foi absorvido pela Espanha numa união monárquica. Então, entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha foram essencialmente um país só. Então, se eles são um país só, gente, de que adianta uma fronteira para dividir esses dois países, né? Isso na visão portuguesa. Então, para os portugueses, a linha de Tordesilhas deixa de existir temporariamente. Obviamente, ela não deixou de existir. A Espanha ainda queria manter os portugueses do lado de lá, mas os portugueses começaram a questionar a linha. Falaram, se a gente está sob a mesma coroa, nós estamos sob o mesmo rei e tudo isso aqui é nosso, tudo é nosso, então não tem por que ter uma fronteira dividindo o que é nosso. Então, a partir da União Ibérica, Portugal começou a se lixar para a linha de Tordesilhas. Para Portugal, aquela linha não interessava mais. Então, aonde os caras conseguiam chegar, e eles chegavam, para ali era tudo nosso, tudo nosso. E outro fator muito importante para Portugal, para motivar Portugal a sair de uma área que ele mal conseguiu ocupar na costa para uma área que ele mal ia conseguir ocupar no interior, foram as invasões holandesas, né? Com a União Ibérica, a Holanda era inimiga da Espanha e Portugal virou Espanha. Portugal também era inimigo da Holanda. O que aconteceu durante as guerras entre Portugal e Holanda, gente? Que a gente não costuma estudar tanto fora do Brasil. A Holanda, ela atacou e ocupou várias possessões coloniais portuguesas lá na Ásia e na África. Então, os holandeses privaram os portugueses do Império Colonial lá na Ásia e também tomaram os portos portugueses na África, que era de onde embarcavam a mão de obra escrava que Portugal importava para o Brasil. Sem acesso à mão de obra escrava, gente, isso não foi porque os holandeses eram bonzinhos, não. Eles tomaram o porto para redirecionar a mão de obra escrava para eles. Sem esse acesso à mão de obra de pessoas escravizadas, Portugal. Primeiro, que Portugal já tinha perdido, vou mostrar aqui nesse mapinha. Ixi, não está aqui.
mostrar aqui nesse mapinha, Portugal perdeu, né, uma das suas capitanias mais ricas, que era Pernambuco. Você vê que tem esse mapinha aqui que mostra uma ocupação exagerada até, era muito menor do que isso, de fato. Mas aqui o Brasil holandês, Portugal perdeu várias de suas colônias mais ricas, suas capitanias mais ricas para os holandeses. Então a ocupação brasileira estava em crise. Então Portugal não tinha mais acesso à mão de obra escravizada, Portugal perdeu acesso às suas colônias mais fortes, então o que restava para as colônias que ficaram? Os caras eles tinham que procurar outras riquezas, outras fontes de riqueza. Eles não contavam mais com Pernambuco nem com a mão de obra escravizada, então os caras começaram a entrar para explorar o fundo do território mesmo, para ver se eles achavam alguma riqueza que mantivesse a viabilidade econômica do Brasil. E eles precisavam de mão de obra também. E é aí que entra a questão dos bandeirantes, aí começam as famosas entradas de bandeiras. No contexto das invasões holandesas, sem acesso à mão de obra, os caras voltaram de novo, não que eles nunca pararam, né? Mas eles nunca pararam de explorar a mão de obra indígena, mas a mão de obra indígena voltou a ser a única opção que os caras tinham. Então eles se voltaram para o exterior tanto atrás de novas riquezas, quanto atrás de mais mão de obra indígena para ser escravizada e ser mandada para as vilas e cidades. E nesse momento aí de invasões holandesas e de União Ibérica, existiram alguns pontos principais da penetração luso-brasílica em território espanhol. Eu falo brasílica porque ainda não é correto falar brasileiro nessa época. Brasílico se refere ao pessoal que já era nascido aqui no território da colônia, mas ainda não existia a noção de Brasil nem a noção de brasileiro, então a gente chama historicamente brasílico. Então os portugueses e os brasílicos eles tinham três principais pontos de penetração no território espanhol, eram os pontos em que eles mais se concentraram, e cada um desses pontos tinha um interesse econômico diferente. Primeiro, a gente começa aí com o rio Amazonas, que os portugueses começaram a explorar, como mostra nesse mapa aqui, a penetração que eles têm aí no rio Amazonas, nessa região amazônica. Eles entravam na região do rio Amazonas, gente, atrás de indígenas, todas as penetrações iam atrás de indígenas para trabalhar nas vilas e nas lavouras e nos engenhos. Mas no rio Amazonas em específico a gente tem a exploração das famosas drogas do sertão. E o que são as drogas do sertão? Não tem nada a ver com narcóticos, não. As drogas do sertão são aí coisas tipo castanha do Pará, são coisas tipo urucum, guaraná, esse tipo de coisa, que eram especiarias também, especiarias que nem aquelas que Portugal lá, uns séculos atrás, virava o mundo atrás. E eram muito lucrativas para Portugal, vendia muito caro na Europa, castanha do Pará, guaraná, esse tipo de coisa. Então a principal motivação econômica para a penetração portuguesa e brasílica no Rio Amazonas era ir atrás de indígenas e as drogas do sertão, e outras riquezas que tinham lá no Amazonas. Mas sendo Amazonas, então por que eles chamam de droga do sertão? Bom, como eu mencionei na aula também, não sei se vocês vão lembrar, o significado da palavra sertão que a gente tem hoje, a gente sempre costuma pensar lá no semiárido do centro-oeste, lá no semiárido do nordeste, não é o mesmo significado da palavra sertão na época colonial. Lá na época colonial, galera, sertão era tudo que não era civilizado pelos europeus. Então, tudo que não era cidade europeia, tudo que não era cidade portuguesa, tudo que é interior, tudo que é floresta, tudo que é inexplorado, tudo que é indígena é sertão. Então, saiu do litoral português é sertão, qualquer lugar que seja do Brasil. Então, se vocês forem ler, por exemplo, um documento histórico, se quem quiser fazer história aí e tal, vocês vão ver muito pessoal falando de sertão e eles não estão falando do Nordeste, não. Eles estão falando de qualquer região do Brasil. Amazônia, Centro-Oeste, Sul, tudo é sertão, porque não é zona civilizada ainda, ok? O outro ponto de penetração, gente, era aí o Goiás e o Mato Grosso. Depois de achar ouro lá em Minas Gerais, no século XVIII, a galera também começou a ir atrás, a se adentrar no território querendo achar ouro em outros lugares, locais, né? Então eles acharam ouro no Goiás, que era para além da linha de Tordesilhas, e o pessoal começou a explorar a área do Mato Grosso também atrás de ouro. Engraçado que no fim das contas eles até encontraram ouro lá no Mato Grosso, mas se eles soubessem o pouquinho de ouro que tinha, acho que eles nem se davam trabalho, porque não valia o esforço, a quantidade de ouro que tinha lá. Mas o pessoal foi, já estavam lá mesmo e ficaram. Então a motivação para eles entrarem na região do Goiás e Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, era ir atrás de indígenas, como sempre, e atrás de riquezas minerais e ouro, principalmente. E um outro ponto de penetração portuguesa em território espanhol era lá na região sul, todos os estados do sul hoje, na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a foz do Rio da Prata.
O que que eles queriam lá, gente? Índios, para variar, lá tinham muitas missões de jesuítas, e eles também queriam contrabando, porque lá na Foz do Rio da Prata, quando foi fundada a cidade de Buenos Aires, que foi uma cidade fundada para comerciar com a colônia portuguesa, os portugueses tinham muito interesse em se instalar ali na região para pegar contrabando lá da Prata Espanhola, lá da Bolívia, do Peru e tudo que vinha lá do território espanhol lá mais para cima. Então eles estavam muito interessados em ter acesso a esses produtos e ter em forma de contrabando mesmo, coisa legal e nessa natureza. E assim, só por curiosidade, o interesse português por esse contrabando era tão grande que os caras chegaram a fundar uma colônia na cara de Buenos Aires. Eu vou até mostrar para vocês onde é que fica, vocês já devem ter ouvido falar, a colônia de Sacramento. É bem aqui no território do Uruguai. Os portugueses fundaram a colônia que dava para ver Buenos Aires a olho nu, só para pegar o contrabando aqui do Rio da Prata, o comércio que vinha lá das colônias espanholas. Então essa era uma motivação muito forte para a ocupação do Sul, tanto pegar os indígenas das missões de catequizar os índios aqui no sul, que tinha muitas, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, e contrabando aqui na região do Uruguai, que Portugal durante muito tempo quis ocupar o Uruguai, a gente até declarou a independência do Brasil com o território do Uruguai integrado, depois eles se separaram da gente, né? Enfim, voltando aqui, qual é a questão das entradas das bandeiras, gente? Primeiro, qual é a diferença entre esses termos? Existe essa diferença oficial, né, que as entradas são as expedições que elas eram encomendadas pela coroa portuguesa, então eram expedições públicas oficiais, e as bandeiras seriam expedições privadas, expedições de cidadãos privados. É claro que nessa época não existia bem essa diferença que existe hoje entre público e privado. Mas só para vocês saberem o que significa cada tema. E passando aqui nos mapas seguintes, a gente tem aí um mapa das principais bandeiras entradas aqui no Brasil, que foram expedições que adentraram-se muito no território brasileiro para além da linha de Tordesilhas. E a diferença entre entradas e bandeiras, ela meio que acaba aí, porque aqui para o que interessa para a gente, obviamente que em todas as bandeiras, que seriam as privadas, sempre tinha um camarada lá que ele tinha um contrato ali com alguém do governo, então o cara tava indo ali na expedição privada para ir atrás de índio e atrás de ouro, mas ao mesmo tempo o cara tava ali anotando tudo que ele via. Aí eles passaram por um rio, o cara anotava, depois de caminhar tanto tempo, tantas léguas, tem um rio aqui. Eles descreviam as montanhas, então todas as expedições, as oficiais do governo e as não oficiais, elas tinham gente que estavam mapeando a região. Vocês veem aqui que tem expedições que foram lá no Mato Grosso, que foram lá no Rio Amazonas, do interior para Foz. Então esses caras eles rodaram muito o Brasil, atrás de ouro, atrás de índios, mas também para mapear o Brasil, coisa que vai se revelar muito importante agora em breve. Tanto que para resultado no século seguinte, esse é o estado de habitação do Brasil no século XVIII. Vocês veem que agora a gente tem uma interiorização um pouco mais significativa, ela não é absoluta, mas vocês veem que a gente tem algumas ocupações ali junto do Rio Amazonas. A gente tem ali Vila Bela e Cuiabá, no Mato Grosso. A gente tem a Vila Velha lá em Goiás, que eu não se lembro se eles fundaram com esse nome. Acho que não, né? E tem uma ocupação irregular por uma área muito maior, porque agora o Brasil ele tem um conhecimento um pouco maior do seu interior, mas vocês veem que ainda a maior parte do Brasil está desocupada. Mas então, né, aí a União Ibérica ela eventualmente acaba, não é? Ela acaba em 1640 e acaba desculpando os portugueses que tudo ali é nosso. De repente volta a valer a linha de Tordesilhas, os espanhóis voltam a cobrar que o território ali é deles e os portugueses ficam fazendo vista grossa. Tipo, eles estão visivelmente em violação do tratado, mas eles já estão lá. Aí o que que acontece? Essa violação chega a um ponto tão forte que quando Portugal funda, em 1748, a província do Mato Grosso, que os caras eles fundam oficialmente, eles anunciam oficialmente a fundação de uma província em flagrante violação ao Tratado de Tordesilhas. A província estava completamente para lá do Tratado de Tordesilhas. Aí foi a gota d'água. Aí a Espanha falou: não, não, brother, peraí, né? Você está fundando na minha cara uma província e território que não é seu. Aí os espanhóis, eles começou aí, a partir daí, um período de conflito entre a Espanha e Portugal para definir, para demarcar as fronteiras deles, para cancelar o Tratado de Tordesilhas e marcar um novo tratado. E aí que a gente vai ver a importância
das expedições dos bandeirantes e expedições das entradas para esse esforço. Mas antes, só vou fazer um adendo aqui, viu, gente? É muito normal na historiografia a gente tratar esses caras como heróis e como desbravadores do território brasileiro, mas vocês estão vendo nesse mapinha aí mesmo que a maioria do território brasileiro os caras só passaram e foram embora. De fato, os bandeirantes eles ocuparam muito pouco dos territórios que eles exploraram. Na verdade, o maior papel dos caras foi dizimar, assassinar indígenas mesmo, escravizar indígenas. Era aquela coisa assim de dizimar aldeias, de botar fogo em tudo, de massacrar a galera. Então era uma expedição extremamente violenta e de fato eles, tirando assim os lugares onde tinha ouro, onde tinha algum interesse econômico, como foi o Mato Grosso, o Goiás e lá na Foz do Amazonas os caras não ficaram. Então tira da cabeça a noção de que os bandeirantes saíram colonizando o país, fundando várias vilas para lá, que não é verdade. A maior parte do território os caras só passaram, olharam e foram embora. Ok? E qual é a importância disso agora no contexto do Tratado de Madrid, que foi acertado em 1750? É aí que entra o artifício da malandragem portuguesa mesmo, que os portugueses foram. Os caras eles foram malandros pra caramba aqui. Então, na negociação do Tratado de Madrid, que era para substituir o Tratado de Tordesilhas, Portugal, conhecendo muito melhor o território do que a Espanha, porque ele teve acesso às informações aí dessas entradas e bandeiras, Portugal ele começou a falar que ele ocupava boa parte daquele território quando ele não ocupava. Por exemplo, Rondônia, como vocês podem ver aqui, não tinha qualquer tipo de ocupação, povoamento português em Rondônia. Mas os caras diziam que tinha. Os caras diziam, ah, não, lá perto do rio tal, embaixo da serra tal, tem uma vila de tal nome. E como é que os espanhóis iam questionar se eles nem sabiam que aquele rio e aquela serra existiam, porque os caras nunca foram lá. Então eles tinham que acreditar na palavra de quem dizia que conhecia mais, que eram os portugueses. E eles acreditaram. E Portugal, com mais informação do que ocupação, foi capaz de sair do Tratado de Madrid com essa faixa territorial aqui que eu estou mostrando, que ela é muito, muito, muito maior do que Portugal de fato ocupava. E sob que argumento Portugal pegou esse território? Sob o argumento do princípio do uti possidetis. E agora o que isso significa? O uti possidetis é um princípio que diz, é um princípio das relações internacionais, do direito internacional, para demarcar território, que significa onde tem, por exemplo, os portugueses estão numa área, então como eles já estão ocupando aquela área, o território deve ser deles. Então, onde um povo está ocupando o território, evidentemente um povo europeu, né, porque o tipo desse nunca se aplicou aos indígenas. Então, se um povo europeu está lá ocupando um território, então a gente vai demarcar o território para eles. Mesmo que antes dizia que o território pertencia a outro fulano, pelo fato do fulano nunca ter ocupado, outra pessoa ocupou, então agora pertence a quem ocupou. Então, tipo, Cidades tem os portugueses estão ocupando a de Portugal, os espanhóis estão ocupando a da Espanha, ok? Então, a demarcação dessa fronteira aí de 1750, ela foi feita através desse princípio do Utpocidentes, então era muito importante fundar umas vilas bem estratégicas lá na ponta, então, porque aí Portugal podia dizer, ah, daqui para trás tem ocupação, mesmo se não tivesse, e demarcar as fronteiras nos em limites naturais, que é aquilo que eu falei antes, dos rios, as serras, que eram pontos que os portugueses conheciam, os espanhóis não. Então, muitas vezes o português falava, metia, ah, eu vou sugerir aqui a fronteira ser no rio tal. Os caras até sabiam que o rio existia, mas o rio estava muito além da ocupação portuguesa, mas os espanhóis não sabiam de nada e eles tinham que aceitar. Então essa passada de perna enorme aí que a Espanha, que o Portugal deu na Espanha, foi a principal motivação para a gente ter um território tão grande quanto hoje. Foi tipo estelionato puro mesmo. Tipo, a gente chegou, os portugueses chegaram lá e mentiram na alta, falaram, não, a gente tá lá, a gente conhece aquele território, tem um monte de gente lá. E nessa eles levaram o Alasca enorme território, que é tipo, mais tarde viria a ser metade da América do Sul. E os espanhóis logo perceberam isso, logo perceberam que eles foram passados para trás na alta. E o Tratado de Madrid, ele em si, os efeitos do Tratado de Madrid duraram muito pouco. Os espanhóis rapidinho eles viram a burrada que eles tinham aceitado e voltaram para trás e cancelaram o Tratado de Madrid. Esse tratado em si durou muito pouco, mas ele é importante porque ele vai ser retomado em 1777 pelo Tratado de Santo Ildefonso, que ele essencialmente ele retorna os princípios do Tratado de Madrid só com um pouquinho mais de consciência. Aí o que aconteceu, gente, no Tratado de Santo Ildefonso, 27 anos depois? Portugal ele troca com os espanhóis, ele troca
o território lá do Rio Amazonas, os espanhóis falam, beleza, a gente concede o território do Amazonas para vocês, que os espanhóis realmente nunca tiveram condições de explorar, enquanto vocês dão para a gente o território das Missões, que é essencialmente o território lá do Rio Grande do Sul, e a colônia de Sacramento, que é aquela que eu mostrei para vocês, que fica na boca de Buenos Aires. Então os portugueses fizeram essa troca. O engraçado é que no fim das contas Portugal ficou com tudo, ficou com a Amazônia, ficou com o Sacramento, ficou com as missões. Isso daí por conta de tratados posteriores, das guerras napoleônicas, esse tipo de coisa. Então a Espanha, no fim das contas, a Espanha ela se deu mal, todas essas negociações. A gente, na malandragem, a gente catou esse tanto de território aí, só dizendo que estava lá mesmo sem estar, ok? Aí aqui tem um mapinha só para vocês verem qual era o território das missões, né, orientais. É esse território aqui em rosa, eu sei que tá tudo em espanhol, mas esse território em rosa foi o território que a gente abriu mão no Tratado de Santo Ildefonso, mas depois a gente simplesmente tomou pra gente o território. Tipo, a população local foi lá, invadiu e tomou pra eles. Depois das guerras napoleônicas a gente acertou que ia ficar com a gente mesmo. Aí para finalizar, gente, essa aula, falar aqui dos tratados limites que vão ter depois disso, para explicar como que a fronteira do Brasil ficou ajeitadinha do jeito que ela é hoje. A gente tem aqui uma característica muito especial, que essa fase de limites, vocês veem aí que ela já é do Brasil independente, tudo que eu falei daqui para trás foi na época colonial entre Portugal e Espanha. Então, tudo daí para trás a gente herdou de Portugal, da diplomacia portuguesa, dos exploradores luso-brasílicos, mas daqui em diante foram os brasileiros mesmo, o Estado brasileiro, que tocou essa iniciativa. Então, a gente tem a primeira fase, que foi a fase tocada pelo Império, de 1505, de 1500, ó, de 1850 a 1889, que a gente fez vários tratados de limites com os nossos vizinhos, e a segunda fase, que é do Brasil República. Qual é a característica principal desse período, gente? Que todas essas demarcações, com uma única exceção importante, que é o Paraguai, que a gente realmente tomou esse território em amarelinho aqui, listradinho, o território que a gente tomou do Paraguai depois da guerra, se não me engano, é até o único território que o Brasil tomou militarmente do seu território atual. Então, tirando o Paraguai, toda a definição, demarcação dessa fronteira foi pacífica, foi feita por diplomacia, que é uma característica bem importante. Então, essa primeira fase, gente, a fase do Império, a gente essencialmente a gente acertou a nossa fronteira ali na linha onde ela existe hoje com o Uruguai, o Paraguai, que não foi pacificamente, né, mas ele está aí entre os que colocaram, o Peru, a Bolívia e a Venezuela. Foram esses os países que a gente sentou à mesa diplomática ou depois na mesa de negociações de guerra e acertou a fronteira como ela está hoje. Então, com esses países aí a gente acertou durante esse período. Na segunda fase, que é a fase do Brasil República, a gente acertou a nossa fronteira com a Argentina, com a Guiana Francesa, com a Guiana, o Suriname e a Colômbia. E a gente também teve a compra do Acre, em 1903. Eu trago aqui para ilustrar, por exemplo, alguns territórios que a gente adquiriu dessa fase. Tem, por exemplo, o oeste de Santa Catarina, que é o território de Palmas. Como é que a gente conseguiu esse território? Foi uma arbitração internacional, que era uma coisa que acontecia muito no século XIX, que era tipo, dois países estão disputando alguma coisa, você chama um terceiro país, que no caso, nesse caso aí foi os Estados Unidos, e ele analisa a questão e ele decide a questão como um árbitro em favor de alguém, no caso ele decidiu em nosso favor. O presidente Cleveland dos Estados Unidos decidiu que esse território ficaria com o Brasil, do rio Santo Antônio para cá, seria um território do Brasil. Então, a gente tem aí esse território que a gente ganhou da Argentina por arbitração. Mesma coisa que nesse território de Roraima com a Guiana Inglesa, foi também arbitração internacional, que decidiu que esse território mais em vermelho ia ficar com os ingleses, esse território mais para cá seria nosso. Aqui no Amapá foi a mesma coisa também, a gente sentou para negociar com a França e a gente aumentou a fronteira do Amapá, que antes ficava aqui no rio Araguari, a gente conseguiu negociar com os franceses para levar a fronteira lá para o rio Oiapoque, que tanto que era o nosso antigo ponto mais ao norte do Brasil. E esse pedacinho aqui de fronteira que a gente pegou, esse território da Colômbia, foi a última aquisição territorial que o Brasil já fez. Então esse chifrinho aí do Brasil foi o último território que foi incorporado ao Brasil em 1928, que a gente negociou aí ao longo de vários anos com o Peru, o Equador e a Colômbia para passar esse território para a gente. Muito também baseado no princípio do Utposidentes, porque tinha algumas ocupações brasileiras aí. A Colômbia, o Equador e o Peru quase não tinha gente ocupando essa área aí, mesmo que o Brasil tivesse pouco, ele tinha uma outra pessoa.
Então, sobre o princípio de útil posto 10, a gente foi acertando essas fronteiras aí. E esse daí foi o último território que a gente incorporou. Ok, gente? Então, sobre esse assunto é isso, galera. Terminamos essa revisão aqui. Você viu que eu acrescentei um pouquinho mais em conteúdo. Aguardo vocês, não sei quando que isso daqui vai ser postado no canal, mas aguardo vocês até a próxima aula sobre regiões do Brasil. SPA eu vou tentar gravar hoje mesmo. Então, é isso, galera. Fiquem em casa, bebam bastante água, espirrem sempre cobrindo o rosto e não esqueça de usar álcool em gel e todos esses artigos de higiene e fiquem bem, viu? Até mais.